Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para juntos iniciarmos mais um guia de estudo preliminar da lição 1 dos jovens, tá? Do quarto trimestre da revista da CPAD, esse importante trimestre em que a gente vai falar sobre esse assunto que trata da doutrina das últimas coisas, tá? Lembrando que o guia de estudo preliminar é justamente para que você tenha previamente, antes da aula de domingo, tá? E não é uma pré-aula, tá? Mas é um modelo, uma estrutura para você absorver o conhecimento que está exposto na lição, mas de forma enxuta, aquilo que é principal, aquilo que realmente faz sentido em primeiro lugar com cada um dos títulos. Você absorvendo isso antes, você consegue assimilar o ensino da lição de uma maneira muito maior, muito mais fácil, tá? Então é um modelo que eu tenho usado para mim, que tem sido muito útil e que eu tenho repassado para as pessoas justamente para que elas possam crescer no conhecimento. Porque se tem uma coisa que me gera muita agonia é ver os alunos dependendo ou se tornando dependentes contínuos dos professores num nível muito alto. Ou seja, você há 2 anos atrás dependia 95% da ajuda do professor. E aí, passado 2 anos, você continua dependendo 95% da ajuda do professor, para não dizer 100%. Então é isso que precisa ser eliminado. Se você precisa ter uma estrutura de abordagem da lição e de autogestão do conhecimento, de modo que você possa avaliar o seu crescimento e ir diminuindo a dependência do professor. De modo que a sua dependência dele seja a menor possível e você tenha com isso um crescimento significativo. Essa estrutura proporciona isso. E aí, o que eu peço de você é que se inscreva no canal, curte, compartilha. Lembrando que esse material que eu uso aqui fica disponibilizado para você em PDF e em PowerPoint. Esse mesmo material você pode baixar, você pode fazer modificação se você quiser, e você pode estudar novamente e preparar o seu material em cima dele, não tem problema nenhum. É com o objetivo de ajudar mesmo você a crescer e a ficar um pouco mais autônomo na maneira de encarar a lição, tá bom? E poder ajudar outras pessoas que porventura precisem do seu auxílio e todo mundo crescer junto, ok? Como eu já disse, lição de número 1, a doutrina das últimas coisas, nessa lição que tem como título geral, essa revista, Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Então está aqui a estrutura da lição, você pausa, vê todas as lições que nós teremos durante esse trimestre aqui e já vai aí dando glória a Deus e saboreando aquilo que você vai aprender, ok? Aqui é um tópico um slide que eu considero um dos mais importantes. Por quê? Eu peguei a estrutura inteira da lição e coloquei nesse slide. Aquilo que é de mais importante. Vamos dizer assim, a espinha dorsal da lição está aqui, ó. Se você parar um pouco durante alguns segundos e olhar para essa estrutura, ver cada título, cada subtítulo e depois você ler a introdução, você já vai ter uma aceleração na assimilação do conteúdo. Por quê? Você sabe o ponto de partida do comentarista e você sabe até onde ele vai chegar. Você tendo essas informações já na sua mente previamente, você já vai para a lição já com uma abordagem facilitada e vai absorver ela de uma maneira muito mais fácil. E aí depois você pode pegar essa estrutura, você que é professor, por exemplo, você pode deixá-la no seu celular, dar um print ou deixar esse slide, enquanto você está aplicando a lição, você tem o controle. Você pode ir e voltar, repassar alguma coisa, fazer uma associação de um trecho com o outro, ver se tem alguma coisa repetida que você já pode avançar. Muito interessante isso daqui, tá bom? E aí a gente vai para o texto do dia que diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, segundo Pedro 3:10. E a síntese, estudar a respeito do fim de todas as coisas, à luz da Bíblia, traz consolo e esperança para o crente, e glorifica aquele que tem o controle da história, Jesus. Então, é uma lição centrada naquilo que está reservado para os acontecimentos finais da história. E aí o texto bíblico está em 2 Pedro 3, do versículo 1 ao versículo 12. Mais uma vez, você pausa o slide aqui, faz a leitura na sua Bíblia.
Eu costumo fazer isso. A leitura na minha própria Bíblia, porque se eu tiver que fazer uma anotação, um marca-texto, alguma coisa, uma notinha, eu já coloco ali. Então a gente tem que ter essa intimidade com a Bíblia que a gente usa, para que depois que a revista for descartada, o assunto fica com você. Isso é uma sacada, uma dica importante aí para você, tá bom? O tópico 1, a doutrina das últimas coisas, olha que interessante. Aqui, ó, ponto 1, que a gente já viu lá atrás, mas que agora a gente vai ver os destaques dele. Ó. O que é a escatologia? E eu só coloco o trecho enxuto mesmo, aquilo que é mais importante previamente para você captar, aí depois você faz uma leitura geral da lição, tá bom? Então, o primeiro destaque do ponto 1 é escatologia é derivado do grego escatos, últimas coisas, mais a palavra logia, que significa discurso racional. Aí o segundo destaque, a gente tem o seguinte: então podemos definir a escatologia como o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Pronto, acabou. Não precisa ficar remoendo ou, como dizem por aí, enchendo linguiça. Aqui, escatologia é isso. Um estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, ou o estudo dos últimos acontecimentos da humanidade. O que você colocar aqui dentro desse sentido cabe, tá? Aí a gente vai para o ponto 2, o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Destaque: nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo que nos instrui a respeito das Sagradas Escrituras. É isso. Todo crente, mesmo o crente nato, o crente realmente que tem compromisso com o Senhor, ele lê as Escrituras como lê a vida, como lê qualquer coisa, sob a autoridade do Espírito Santo, ou seja, joelho no chão, orando, pedindo o entendimento do Espírito Santo para iluminar a sua mente para você entender. Então você se aplica, é claro, como a gente se aplica normalmente. Você usa um dicionário para entender as palavras mais difíceis, você começa a interpretar o assunto a partir de 3 aspectos na sequência certa, né? Primeiro, o aspecto gramático, tá? Depois o aspecto histórico e depois o teológico. Muita gente faz o inverso ou só faz o último. Vamos interpretar aqui teologicamente, ou às vezes nem teologicamente, só interpreta espiritualmente. Não, mas tem uma sequência para fazer isso. Então é primeiro gramatical, histórico, depois teológico, tá? E sob a instrução do Espírito Santo. E o ponto 3, Deus fala a respeito do futuro. Destaque: no último grande sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, ele falou a respeito dos últimos dias, mencionando fatos que aconteceriam nas décadas seguintes até o fim dos tempos. Então, é a essência. Ó. Deus fala a respeito do futuro. Aqui tem um texto comprovando isso, que é Mateus 24, onde, se você ler lá, você vê Jesus contando os fatos. Haverá fome, peste, haverá terremotos, nação contra nação, haverá rumores de guerra, né? Haverá guerra, rumores de guerra. Tudo isso o Senhor Jesus fala ali, nesse capítulo 24. Então aqui, essa é a estrutura enxuta do tópico 1, a partir do qual você pode depois, quando você for fazer a leitura geral, já ter uma abordagem mais profunda desse tópico 1. Mesma coisa no tópico 2, porque devemos estudar a doutrina das últimas coisas. Ponto 1, para termos uma vida santa. Destaque: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, segundo Pedro 3:11. E aí, ponto 2, para estarmos sempre alertas. Destaque: ao usar os profetas para falarem sobre o juízo futuro, o Senhor anelava, em sua grande misericórdia, nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilante, como no caso de Jonas, lá no capítulo 3, quando ele vai pregar contra a cidade de Nínive. E aí o 3, para termos esperança e sabermos combater as heresias. Mateus, mais uma vez, capítulo 24. Tá? Bem como na revelação de João no livro do Apocalipse, o Senhor não tinha o propósito de amedrontar as pessoas. Seu objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Mais uma vez, uma estrutura seca, uma estrutura enxuta para você pegar o que é mais importante aqui e refletir primeiramente sobre isso, depois agregar o restante do texto que está lá na lição, tá bom? Mesma coisa no tópico 3, vivendo a esperança cristã. Ponto 1,
o retorno iminente do noivo. Destaque: na carta a Tito, Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13. Quando você tiver um versículo que ele é mais esclarecedor do que um comentário, usa o versículo e pronto. E o ponto 2, a expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje, agora. Aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor tornam-se mais fortes para enfrentar os embates da vida e procuram seguir uma disciplina espiritual. Pessoa que não está presa no mundo, né? Está vivendo aqui, mas com um pensamento no Senhor, voltado para o mundo vindouro. Isso é glorioso, mas vivendo aqui também, sabe? Trabalhando para o Senhor, vigilante, fazendo realizações, crescendo como pessoa, tudo isso é importante, mas com a visão lá. Oh, glória a Deus. E aí o 3, a bem-aventurada esperança do crente. Destaque: eles declaravam Maranata, uma expressão aramaica que significa nosso Senhor vem, o rei vem, ou alguns eruditos colocam como vem Senhor. É difícil a tradução desse aramaico, então, dos dois jeitos, de qualquer forma, fala sobre a vinda do Senhor. Ou nosso Senhor vem, ou vem Senhor. As duas cabem lá no aramaico, tá bom? E aqui você tem a estrutura do tópico 3, só aquilo que é essencial. Entendeu? Aí você tendo isso daqui, é rapidinho para você entender a lição. Às vezes numa correria da semana, não estou falando que você tem que ser desleixado, mas numa correria, se você tem uma metodologia, uma estratégia de domínio da lição, como essa daqui, você dribla essa falta de tempo, consegue absorver o conhecimento rapidinho com esse auxílio, tá bom? E aí a conclusão diz o seguinte: o estudo da escatologia bíblica nos mostra não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardamos a sua vinda, pois sabemos que estamos nesse mundo de passagem. A cidade santa nos aguarda. Apocalipse 21:2. Glória a Deus, o mundo vindouro. A gente não sabe como é, só tem especulações sobre isso. Mas se o nosso mundo avançou até aqui, tem tanta tecnologia, tem tanta coisa boa, apesar das coisas ruins, tem tanto avanço, lá vai ter muito mais. Lá vai ser um mundo novo com novas coisas, tá? A ideia do descanso tem a ver com as coisas difíceis desse mundo, mas a evolução no pensamento, a evolução como pessoa continua. É coisa extraordinária. O novo mundo é uma coisa muito mais ampla do que isso aqui, em que a gente vai continuar crescendo. Por quê? Porque se Deus permite nesse mundo desenvolvimento intelectual, desenvolvimento como pessoa, com certeza no mundo vindouro você vai continuar evoluindo e descobrindo coisas novas de Deus, porque Ele é um ser ilimitado. Glória seja dada ao nome dele. Eu espero ter auxiliado você de alguma forma, espero que essa metodologia seja útil para você, tá? Coloca o seu comentário também, fala o que pode ser melhorado, o que você não entendeu, aí eu procuro explicar melhor. Utiliza bem isso daqui que você vai crescer. Se você utilizar essa metodologia, logo você não está dependendo nem de mim, nem de professor nenhum, ou dependendo minimamente, porque você vai crescer também e poder nos ajudar. Esse é meu intento de coração. Eu desejo a você uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Muito obrigado pela sua atenção e até lá.